Oi, gente! E aí, Sejam gente? bem-vindos a mais um podcast do AnaCast. Hoje estamos com Duda Eu mesma. e eu, Melissa. E essa é a primeira vez que eu e Duda gravamos juntas. É verdade, amiga. Tava com Mesmo, saudade. amiga, nossa dupla. Só Pois faltou é. minha amiga Sofia. Nos Sofia, abandonou. volte para nós, tá bom? Porque nós precisamos... Saudades. A gente precisa de um trio. Exatamente. Das um três, potente, assim, ó. ó. É mesmo. É As mesmo. meninas super poderosas. Nós três. Mas a gente também tem uma convidada aqui Muito super especial. especial. Que, assim, ela é fisioterapeuta, doula, e ela tem uma história Uma novidade, tipo assim, pra contar pra incrível. gente. Com vocês... Esqueci o nome. É Júlia. Júlia, me desculpa. Foi muito convidado. Não, porque eu achei que você ia falar o convidado. Tipo, o nome dela. Só que Eu falei... mas você se atrapalhou, né? Falei. Júlia, me Tem desculpa, problema não, mas gente. fale com a galera aí. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Vocês ficaram tão empolgadas com Eu o acho nosso que foi bate-papo. a A gente ficou tão acho que eu empolgada com a acabei história esquecendo dela que a gente informações. esqueceu a personagem principal, que é ela. Exatamente. É isso mesmo. Conta pra gente aí, Júlia, sua história impactante, viu? Bom, gente, então, eu vou falar um pouquinho assim. Então, como mulher, eu sempre tive sonho de ser mãe, né? Eu acho que Sim. esse é um sonho na maioria das meninas, né? Sonho em ter um filho e tal. E eu sempre pensei que a forma de nascimento do parto normal, ele é o ideal para a mulher. Nosso corpo, ele é projetado por Deus, criado de fato, para o parto vir de forma natural, né? Então, eu sempre pensei nisso e eu tive um parto normal do meu filho, que foi um parto maravilhoso. Foi um parto hospitalar, sem grandes intervenções, mas foi normal. E o da minha filha, eu me preparei para ter esse parto em casa. E foi o que aconteceu. Então, assim, essa é a grande história, que eu acho que é interessante a gente falar sobre esse Sim, assunto com também, certeza. né? Porque a gente não é comum. E minha filha nasceu em casa super bem. Foi um parto que a gente planejou, então não se pode fazer um parto domiciliar sem planejamento. Sim. A gente tem que planejar. E ela nasceu bem, nasceu linda, nasceu no domingo de manhã cedinho. Já tava. E não foi um parto sofrido. Muita gente acha que o parto normal é parto sofrido, e não é. Foi um parto maravilhoso. Temos os recursos naturais, como, por exemplo, a água quente, massagem, então, movimentação, fazer exercício. Eu, como fisioterapeuta, sempre estou falando isso para os pacientes, então eu faço isso na minha vida, né? Então, para o nascimento vir normal, a gente movimenta bem o corpo, e foi assim. A Amanda nasceu super bem. Hoje ela tá com 5 anos. Oh, que fofa. É uma fofa. E a senhora tinha falado também de uma coisa que eu achei muito impressionante, que a senhora falou sobre os versículos, né? Isso. Às vezes eu trabalho como doula, como ela disse, e assim, eu levo para minhas pacientes a ideia de que a Bíblia, ela tem muitas promessas, né? E ela também tem promessas que trazem para a mulher, que a parturiente, como a gente chama a mulher que está, né, parindo, traz conforto. Então, quando você lê, por exemplo, eu tenho um exercício que eu falo com elas, que está justamente nesse livro, O Libertador, que tem a ver com a lição que a gente está aqui fazendo, que é o livro sobre Jesus no Getsemane. Jesus, ele sofreu mentalmente antes de sofrer a dor física. E foi aquele sofrimento mental, e ele se entregar em oração, que fez ele suportar a dor física, né? Assim eu faço analogia com o parto. Para que a gente suporte a dor do parto, que é um terror para a maioria das mulheres, a gente primeiro se prepara mentalmente. E um dos exercícios dos versículos e desse livro é justamente fazer com que a mulher se preencha de promessas de Deus, de que Deus está ali com ela, de que Deus cuida de tudo, que Deus programou o corpo dela para ser assim. E de fato acontece. Então a dor física, ela fica menos importante quando você está mentalmente preparado. Nossa. Então essa para mim uma mensagem maravilhosa, que outras mulheres conheçam e possam viver isso Com também. certeza. É verdade. E ela falando de promessa, nossa lição de hoje também tem a ver com promessa, né? Jesus, ele já tinha passado pela essa questão do Getsemane, já tinha sido crucificado, já tinha sido ressurreto, já tinha passado 40 dias com os seus discípulos e agora ele está subindo aos céus. Então ele vai no Monte das Oliveiras, que ele passou aquele sofrimento que a Júlia comentou conosco, e ele começa a falar para os seus discípulos, falar para a multidão. A lição nos conta que tinha em torno ali de 500 pessoas, algumas nem sabiam que Jesus era realmente Jesus que tinha sido crucificado, mas pelas marcas em suas mãos elas conseguiram reconheceram. detectar isso. Sim. E elas viram, né, Jesus subindo aos céus e os anjos sendo levados. Júlia, comenta um pouco mais com a gente.
Então, a lição traz justamente esse ponto em que eles viram Jesus subindo e eles ficaram ali parados, né? Como observando, né? Primeiro que, obviamente, é um acontecimento único. Você, Com né? certeza. Talvez Ver uma pessoa sendo levada assim, né? Talvez na época, quando Elias foi subir ao céu na carruagem também, os discípulos deles ficaram também assim atônitos, né? Vendo aquela cena. E Jesus, que, obviamente, o Salvador da humanidade subindo, eles ficaram ali parados. E aí vem 2 anjos interagir com eles, né? E eles perguntam, né? E é interessante esse modo de agir dos anjos, do próprio Jesus com os discípulos, que era sempre em forma de pergunta, né? O que vocês estão fazendo olhando para o céu, né? Tipo, o que vocês estão parados aí? Esse Jesus que você viu indo, ele voltará do mesmo jeito. Então aí o anjo já disse para eles, olha, vocês estão vendo ele indo, agora vocês vão ver ele voltar. Vá lá e anuncie. É como se ele tivesse dado, assim, ali, o anjo, ele, mais uma vez, Jesus falou diversas vezes qual seria a missão deles. Jesus gastou tempo entre a morte, entre a ressurreição, desculpe, e a ascensão de Jesus. Ele passou um tempo com os discípulos, relembrando, preparando-os, né? Tornando para eles, novamente, a coisa prática de apacente minhas ovelhas, cuido do meu rebanho. E aí, agora, Jesus sobe, mesmo assim, eles recebem dos anjos a missão novamente. Ele vai voltar. E dali em diante, eles recebem mais poder para pregar essa mensagem. Então, eles não deveriam ficar só contemplando a ida de Jesus. Eles precisavam agir. E aí é o que a lição traz, para a gente também falar um pouquinho sobre ficar parado, agir. Como é isso na nossa vida cristã, né? Sim, o título da lição é Observar o Céu abalar a Terra. Eu achei muito importante isso, principalmente de ser falado e a gente conversar sobre, porque muitas vezes é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente ficar só como espectador. A gente ficar só, por exemplo, ouvindo o pastor pregar, lendo a Bíblia, mas a gente não transmitir isso. E eu vejo que é muito importante, porque em alguma das lições, não nessa, mas em alguma das lições, se você assistiu, você vai saber, fala que o que a gente leva para as pessoas, o amor que a gente passa para as pessoas, está refletindo também o nosso relacionamento com Cristo. Então, a mensagem que a gente passa para as pessoas também reflete o nosso relacionamento com Cristo e o nosso amor a Ele. Não ficar só preso, né? Claro que é muito importante o nosso relacionamento pessoal, no secreto com Ele, mas é muito importante que a gente compartilhe essa mensagem. E a lição vai tratar justamente sobre isso. Eu gosto também de pensar como os anjos, eles falam com os discípulos, né? Que ele, como a Júlia falou, você viu Jesus subindo aos céus, mas ele também vai descer. E aí, logo a partir daí, se você conhece um pouco da história, você vê que vem o Pentecoste. E os discípulos começam a anunciar ao mundo essas boas-vindas. Que o mesmo Deus que subiu, o mesmo Jesus que subiu, ele também vai descer. E agora a missão dos discípulos era continuar esse ministério de Jesus, né? Por isso que eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos. E nós também somos cristãos. Nós também devemos trazer essa mensagem ao mundo de que o mesmo Jesus que subiu vai voltar e está mais perto do que nunca. Ele está batendo na nossa porta. Eu gosto de pensar, também eu sou professora de faculdade, hoje em dia é muitas coisas que eu faço. É cheio de coisa. Mas quando eu comecei a dar aula, eu comecei a gostar de dar aula porque eu sempre ouvi de meu pai que, assim, a melhor forma de você aprender é você ensinar. Então, assim, eu sempre tive um hábito, eu não sei como é que vocês estudam, mas é até uma dica boa. Eu sempre gostei de estudar escrevendo os tópicos importantes, mas eu sempre não ficava só escrevendo e lendo, eu falava pra mim mesma. Sim. Então, sei lá, tô estudando história, geografia, qualquer coisa. Então, eu ficava repetindo aquilo ali pra mim, porque quando a gente se escuta, a gente também absorve esse conhecimento. Então, foi o que você falou antes, a questão de que a gente precisa levar para as pessoas, mas também para que a gente continue, Sim. Né? É como se fosse assim, adubando aquela plantinha, regando a fé que nós temos, né? E sim, de fato, eles foram ali novamente chamados para aquela missão da volta de Jesus, e é essa mensagem que a gente tem hoje para levar para outras pessoas, né? Então, assim, que a gente, que cada vez que a gente fala da volta de Jesus, que ela tá próxima, e aí vamos falar de uma maneira mais prática. O que tá acontecendo no mundo hoje que aponta a volta de Jesus? Tudo, né? Quando a gente lê Mateus 24 ali, todos aqueles eventos aconteceriam de uma maneira
vamos dizer assim, ao mesmo tempo, guerras, fome, pestes, terremotos, as coisas não vão acontecer assim, pontualmente, uma de cada vez. Elas vão acontecer generalizada, em cada canto acontecendo uma coisa. Então, as pessoas estão observando isso. E se a gente der para elas um outro ponto de vista, dizer, ó, não só tem destruição, não só tem problema, elas também poderão enxergar. E com relação aos discípulos, eles foram comissionados a pregar para quem estava próximo deles. Isso. Né? Eles pregue para quem está em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém naquele momento. Eles não deveriam, naquele momento, viajar para pregar, por exemplo. Eles iriam em outro momento viajar. Mas ali não. Então, Deus está falando com a gente a mesma coisa hoje. Jesus está voltando. Vamos falar para quem está ao meu lado? Vamos falar para... Exatamente cada um falando para quem está mais próximo, a mensagem chegará em mais pessoas. Pode falar. E Jesus também nos convida a sair da nossa zona de conforto, né? Porque os discípulos saíram, eles passaram por muitas coisas difíceis também depois. E eu fico pensando justamente sobre essa questão de sair da nossa zona de conforto. Porque a gente também tá muito acostumado a estar num lugar confortável, um ambiente confortável. Às vezes querer falar de Jesus só no encontro da base, num PG. Mas não sair pra falar de Jesus na escola, nos ambientes que a gente vive, que não seja só igreja. Porque é muito importante que a gente saia dessa zona de conforto, até para nosso amadurecimento com Cristo, né? Nosso relacionamento com Cristo amadurecer ainda mais. É verdade. Uma coisa que eu acho interessante também é que, como a Júlia falou, né? Nós estamos vendo o caos que está acontecendo no mundo e nós sabemos o motivo desse caos, o porquê ele está acontecendo. Só que tem pessoas que não sabem disso. E aí começa a vir um temor no coração, a incerteza do futuro, o que é que vai acontecer? O mundo realmente vai acabar? E se acabar, o que é que acontece? Mas nós sabemos o que é que vai acontecer. Jesus vai voltar e nós viveremos uma eternidade com ele. Então nós também devemos trazer essa esperança no futuro para as pessoas, né? Eu gosto do texto que está no Libertador, na página 478, que diz assim: os discípulos não tinham mais desconfiança sobre o futuro. E aí eu fiquei pensando, os discípulos não tinham mais desconfiança porque eles sabiam que Jesus tinha subido aos céus, eles viram e ficaram pensando, o que é que nós iremos fazer agora? E aí quando os anjos viram os discípulos e falam assim, o mesmo Jesus que você viu subindo ao céu também irá descer, eles têm uma esperança, ó, Jesus vai voltar e eu vou anunciar. Exatamente. E nós devemos também fazer isso, anunciar às outras pessoas, mostrar para elas que elas não precisam ter medo do futuro, porque nós já temos o futuro escrito na Bíblia. Nós temos essa certeza. E confiar também, assim, tudo que você disse, Deus não nos deixou desamparados. É verdade. Deus deu dons para que a gente possa exercer esse papel. Então, nós não estamos sozinhos quando a gente vai falar de Jesus e trazer esse amor, essa esperança para as pessoas que vocês falaram. Então, é confiar nesses dons, porque se os discípulos paralisassem diante, poxa, mas Jerusalém está cheio de gente de outro lugar, eu vou falar como? Todo mundo estrangeiro. E eles receberam aquele dom, primeiro dom do dom de línguas, né? De falar com as pessoas nos idiomas que elas já vinham de berço, né? Eles receberam o dom, eles confiaram, eles não temeram. Então a gente precisa um pouco dessa ousadia. Eu confio no Deus que cuida de mim, que me capacita, ele capacita todos nós. Então é ir avante. Exatamente. E eu percebi também na senhora que a senhora fala muito bem. Fala muito bem mesmo. E eu acredito muito que seja Deus também usando a senhora. Amém. Já teve algum momento, alguma experiência que a senhora passou que, não sei, mas que a senhora... Como é que eu posso falar? Alguma experiência que a senhora sentiu um pouco de dificuldade, né? Porque, por exemplo, muitas vezes eu ficava com vergonha, tanto que o Maná me ajudou muito nisso. Mas, tipo, de falar em público essas coisas. Porque, às vezes, Deus nos chama... Quando Deus nos chama, ele nos capacita, Isso. né? Mas a gente também precisa ter essa certeza. Então, Deus já me chamou pra vários lugares. Por exemplo, antes eu tinha vergonha de gravar aqui no Maná. Então, era um medo meu. Mas Jesus me capacitou e eu consegui passar por isso. Amém. Aí, a senhora teve alguma experiência, assim, parecida? Já. Gente, se eu falar pra vocês que eu sou extremamente tímida, vocês acreditam? Não. Verdade. Eu me batizei com 18 anos. E eu chegava na igreja, tipo, eu nunca me pensei que eu ia passar uma lição, que eu ia... Nunca, nada disso. Então, o que de fato me capacitou para hoje eu conseguir ter esse dom de articular palavras e não só falar. O escrever é muito difícil, porque às vezes você escreve várias coisas, não gosta e reescreve tudo de novo. É mesmo. Foi Deus, é um dom de Deus. Então,
você falou do maná. Na minha época não tinha maná, mas tinha lição de escola sabatina, né? Então, era lá que eu conseguia me desenvolver. Era passando a lição na minha classe, era participando da classe infantil, levando para as crianças. Sim. Sempre se envolvendo na igreja. Eu acho que é o que vai... E hoje, onde eu estou, eu digo sempre, é devido... Não é porque eu fiz cursos, porque eu me capacitei. Isso tudo conta. Lógico, quando você vai para congressos, mas hoje eu consigo, de fato, estar em outros ambientes, levando, falando, articulando, porque eu tenho certeza absoluta que foi trabalhar na igreja que me trouxe essa desenvoltura. Então, todo mundo aqui é capaz, porque o mesmo Espírito Santo que me deu vai dar para todo mundo. E ele quer conceder pra gente esses dons. E estar envolvido também, a gente percebe isso, estar envolvido nas coisas da igreja, gente, é muito importante, porque a gente vê que eu tô com 15, mas eu tá com 17. Tá com 17. Hoje, se a gente fala bem, se a gente consegue desenvolver até melhor no momento de improviso, é também muito do que Jesus foi nos ensinando na igreja. A oportunidade de passar lição, de ir lá na frente, de dízimo, de oferta. Então é muito importante que a gente esteja envolvido nas coisas da igreja. É verdade. Nós devemos fazer que nem os discípulos fizeram, né? Pregar a Jesus e pregar a Jesus com um sorriso no rosto. Porque não adianta você dizer que é cristão, mas só viver emburrado, só viver triste, só, tô cheio de dor, não aguento mais, e só reclamar. Não adianta você ser um cristão assim, porque as pessoas vão olhar e falar, eu querendo ser cristão que nem fulano, que é assim, desse jeito. Eu mesmo não. Nós devemos ser cristãos que nem Jesus, que acolhia as outras pessoas, que servia as outras pessoas, que estava ali, né? Que estava sempre com um sorriso no rosto. O tema desse trimestre todo fala muito sobre isso, viver de aparências, né? A gente não deve viver de aparências, a gente não deve querer buscar uma vida perfeita por fora se o nosso interior está totalmente corroído pelo pecado. Então é colocar na nossa vida mesmo o que diz em Provérbios, coração alegre formoseia o rosto. Então que o nosso rosto possa estar sempre assim, feliz, sorridente, porque os discípulos pregaram a mensagem de Jesus sorridente, e nós devemos fazer o mesmo também. Verdade, com certeza. E é muito importante também que a gente busque, né, ter essas experiências pessoais com Cristo, que é uma coisa que é muito importante também pro nosso relacionamento com ele. A gente buscar ter experiências pessoais, não viver só das experiências dos outros. Porque, às vezes, eu já tinha percebido isso. Eu coloquei na minha cabeça que, por exemplo, quando eu for pregar, quando eu for falar qualquer coisa, às vezes eu via muitas pessoas falando de experiência que outras pessoas viviam. Aí eu percebi, eu não quero falar sobre a experiência que outras pessoas viram, eu quero ter propriedade pra falar sobre o que eu vivi também. Não que seja inválido falar sobre o que outras pessoas viveram, não. Mas é muito importante que você fale também sobre a sua vivência com Cristo. E eu queria que você também falasse um pouquinho pra gente sobre o que a gente pode fazer, né? Claro que, como você falou, do devocional também é muito importante. Mas pra gente estar cada vez mais próximos de Cristo, eu queria saber um pouquinho disso. Olha, eu costumo pensar assim, eu sei que não é fácil a gente ser cristão, muitas vezes, né, na fase da adolescência, juventude e tal. Mas assim, minha família, ninguém era adventista da minha família, eu fui a primeira adventista da minha família. Nossa. E eu vou falar da minha experiência, como você acabou de falar, né? E assim, quando eu comecei a frequentar a igreja, comecei a mudar os hábitos e frequentar mudar a questão do sábado, os hábitos, eu tinha aula na faculdade, eu comecei a não ir nessa aula, e todas aquelas dificuldades que eu sei que muita gente passa. Sim. Também passei. A família contra, que besteira, não tem problema nenhum comer isso, tá? Tal ambiente não tem tanto problema, todo mundo é do bem, essa coisa, não é? E persistir, sabe? Às vezes a gente não colhe o fruto naquela hora, e não é fácil. Não é fácil. Mas hoje eu tenho... Minha mãe é adventista. Minha irmã é adventista. Meu marido, minha família, todo meu marido também é. Então eu tenho muitas pessoas hoje que estão ao meu redor que praticam. Eu tenho pessoas que não são, mas, acreditem, recebem uma literatura minha, assim, com tanta alegria, sabe? E discutem comigo assuntos da Bíblia. Coisa que eu nunca, há 20 anos atrás, eu não imaginava que isso ia acontecer. Então, assim, lá atrás, pra mim, era desesperador. Sabe? Dizer assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir viver isso? E as pessoas ao meu redor... Não, mas persista. Persista. E pode acreditar, é na persistência daquilo que todo mundo já sabe. É você estar em sua oração, é você estar na sua devoção, é você frequentar os cultos, é participar mesmo ativamente da igreja. Tem culto de manhã e tarde, vai de manhã, de tarde e de noite, participa. Porque ali é a comunidade de fé que está ao seu redor, é quem vai te
te trazer os exemplos que você citou, que a gente também vai se munindo desses exemplos, né? Com certeza. Os cultos de oração, gente, eu sempre participei de culto de oração de 5 horas da manhã, ia pro culto pra depois, sabe? São coisas, a gente sabe que tem que fazer. Às vezes negligencia, né? Eu sei que também não é fácil pra maioria das pessoas, pode não ser tão fácil, mas não era fácil pra mim. E hoje eu olho pra trás e eu digo, é esse caminhar dia a dia que nos sustenta. Então a gente se torna inabalável na construção desse relacionamento com Deus. E aí as pessoas ao redor, elas olham pra você, elas vão olhar pra vocês daqui a X tempo e vai falar assim, olha como uma vida de mel é bacana, ela persistiu nesse caminho, sabe? Ó, eu escuto isso às vezes, assim, poxa, que bacana o seu estilo de vida. Antigamente eu ouvia crítica sobre a questão de alimentação. Hoje eu escuto diferente. Eu escuto assim, mas olha que seu estilo de alimentação é hoje que todo mundo tá falando que tem que fazer. Eu digo, mas a gente já pratica isso há tantos anos. Sim. Você entendeu? E tá se tornando popular a gente se alimentar melhor, comer mais fruta, vegetais. A gente já fazia isso há muito tempo atrás. Então as pessoas ao redor vão começar a validar, mas não espere validação para persistir imediata. Sim. Porque não vai ter. É justamente aí onde vão ter os encalços, o inimigo tentando desarticular a nossa convivência com Deus, colocar as ciladas, né? De você começar a dizer assim, desconfiar de si. É porque às vezes a gente também quer resultado na hora, né? E a gente não vai ter esse resultado na hora. Vão ser anos ali, você pavimentando a sua vida para que você mesmo trilhe nela. Sim. E acredite, as pessoas ao redor, por mais que elas critiquem, elas no fundo sabem que a escolha que vocês estão fazendo, ela é melhor. Sabe? Meu avô, ele se dizia ateu, né? E ele falava assim, não acredito em religião, não acredito em igreja. Mas ele falou pra mim uma coisa que me marcou profundamente. Ele olhou pra mim e fez assim, logo no início, quando eu me converti, fui pra igreja e tal. E ele falou assim, olha, o melhor lugar pra você estar é na igreja, minha filha, porque esse mundo não tem nada de bom pra oferecer. E meu avô passou anos, ele começou a estudar literatura, ele foi aceitando os livros. Ele não se batizou, mas ele pediu a presença de um pastor quando ele estava no leito de morte. Então, assim, isso pra mim, pra minha mãe, que foi a filha que depois que se converteu, foi levando pra meu avô a mensagem mais de perto, foi um momento incrível. Um homem que se dizia ateu, morreu pedindo um pastor pra orar por ele. Então, assim, demorou anos pra eu ver isso. E a gente viu isso acontecer, sabe? Então é o que eu digo, vocês pavimentam a vida de vocês. Cada tijolinho da fé que você constrói, cada livro que você lê, cada lição que você finaliza, cada ano bíblico que você faz, cada culto que você vai, é uma estradinha que você está pavimentando. E outras pessoas vão vir atrás de você, seguindo os seus passos. E até na vida de outras pessoas também, né? Que às vezes a gente pensa, tá pregando pra palavra hoje pra pessoa, a pessoa vai se converter hoje, por exemplo. Não vai, às vezes não vai. Exatamente, mas às vezes demora. Mas tem que ter paciência mesmo. Exatamente, o tempo de Deus é muito melhor que o nosso. É verdade. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas só daqui que vai ter mais. É verdade, mas próximo trimestre, próxima semana nós estaremos com novos convidados. Novidades novas também. É verdade. Júlia, foi muito bom ter você conosco. Muito bom mesmo. Nós vamos pedir para que você faça uma oração, para que Deus possa colocar no nosso coração essa questão de persistir nas nossas atitudes, para que a gente possa pregar o evangelho e levar ele às outras pessoas. Amém. Santo Deus, amado Pai, queremos pedir ao Senhor a tua unção do teu Espírito para este momento que estamos vivendo, que sejamos usados por ti, Senhor, para persistir neste caminho, não nos afastarmos nem um pouquinho daquilo que o Senhor tão maravilhosamente tem preparado para nós, e que outras pessoas olhem para nós e nos vejam assim como exemplos. Não que nós não fomos falhar, mas cremos na cruz de Cristo, cremos na tua salvação e que outras pessoas possam também vir partilhar desta fé conosco. Abençoa a todos os adolescentes, que essa lição mantenha-se viva no coração de cada um, na prática do dia a dia e que eles continuem sempre sendo guiados por ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, já faça. Porque esse trimestre já tá encerrando, mas no próximo Monacast você possa estar com a sua lição para acompanhar junto com a gente, né, Duda? Exatamente. Não esquece de curtir, comentar o que é que você achou Compartilhar também. Compartilhar também, que é importante. E é isso, né? É isso, gente. Um beijo. Um beijo e tchau!